Vamos falar do Flamengo. Vitória importante, fora de casa, jogando no Barradão em Salvador, sempre difícil. O Flamengo que fez 1-0 com a Arrascaeta aos 39 minutos da primeira etapa. Everaldo, aquele com passagem pelo Fluminense, pelo Corinthians, empatou para o Vitória, mas depois a dupla saiu do banco de reservas. Gabigol, passe em profundidade, deixou o Carlinhos cara a cara com o goleiro e o Carlinhos fez Flamengo 2, Vitória 1 em Salvador. A rodada foi boa para o Flamengo, que assumiu a vice-liderança do Brasileirão, Vampeta. Assumiu a vice-liderança do Brasileirão com um jogo a menos, o jogo adiado contra o Internacional de Porto Alegre. É um jogo que o Flamengo teve dificuldades de novo, né? Com o plantel que tem, jogou todo mundo que veio da Copa América, os 4 uruguaios estavam em campo, Varela, o De La Cruz, o Vina e o Arrascaeta, né? Time completo, fresquinho ali. E o Vitória dificultou. Meu Vitória querido. Jogou muito. O Leão. O verdadeiro Leão do Nordeste é o Vitória, né? O Lion. Leão, né? Mas o Flávio. O Flávio daqui é que nasce primeiro, certo? O Vitória é o mais velho deles tudo. É o mais velho, né? Então não adianta esporte. Ele é o Rei Leão. O Rei Leão. Outros são tigrinhos, sei o quê, papá. Porque o Vitória é mais velho. O Vitória é fundado em 13 de maio de 1889. Olha. Opa, meu clube. Então é o seguinte, o Vitória complicou, tomou o gol no finalzinho, estava bem no jogo e tudo. O Flamengo de novo não fez uma boa apresentação. Meio bagunçado no segundo tempo. Quando você falou, entrou o Gabigol, entrou o Araújo, entrou o Carlinhos. Ficou meio bagunçado, o Vitória jogou bem. Mas aí tomou o gol no final, né? No finalzinho, é isso que eu falo. Que o Flamengo e o Palmeiras, eles não jogam bem, mas somam pontos. Eles têm mais pontos do que merecem. Tem mesmo. Pela bola jogada, né? E acaba ali no finalzinho fazendo um gol. O Tite até comenta que não é fácil, isso é de verdade mesmo. O Vitória tem 6 anos que não participava da primeira divisão, o estádio estava lotado lá, né? Perdeu algumas oportunidades, mas o Flamengo ele vai somando os seus pontos, né? Se tivesse o jogo contra o Inter de Porto Alegre, poderia terminar até a virada de turno em primeiro e sendo campeão do primeiro turno, né? O Vitória está ali brigando para não cair. O campeonato do Vitória é outro, vai começar o retorno. O Vitória já tem o Palmeiras. No final de semana, o Flamengo já tem o Atlético Goianiense. Quer dizer, o Arrascaeta voltou, fez um golaço, acho que jogou bem, acho que para mim, individualmente, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Teve um gol bem claro também. O Arrascaeta bate o corner, acho que a bola bate nos 2 pés do Arrascaeta. O Kraus anula. Voltamos à Rádio Jovem Pan. Agora sim, Vampeta, em todas as plataformas, o Brasil quer te ouvir. Por que você não falou isso, que é todas as plataformas? Deixa eu falar. Eu falei para quem, então? Pro YouTube. Só pro pessoal do YouTube. Tá bom, eu gosto do que YouTube. adora, gosta de você. Eu gosto dos taxeiros, dos Uber. Mas quando eu entro, eles cobram, viu? Eu gosto de falar pra ele, mas quando eu vou lá, eles me cobram. Eu pago. Olha assim, brincadeira à parte, Pedro. O Kraus anulou bem. O Flamengo lá, somou mais 3 pontos. Em algum momento ali, o Flamengo tava. O Vitória tava somando 1, o Flamengo daqui a pouco faz 3 pontos. Mas precisa jogar melhor o Flamengo. Não jogou nada, viu? Não. Jogou nada. Saiu no lucro, a rodada também foi muito boa pro Flamengo. Criciúma não jogou. O Flamengo não vem jogando nada. A verdade é essa, vai somando pontos. No Mané Garrincha, o gol marcado de pênalti pelo Gabigol, também não foi assim aquela atuação. Ontem não jogou quase nada o Flamengo. E o Gabigol participou diretamente de 6 pontos. O Flamengo deu 6 pontos. Fez o gol de pênalti e deu assistência ontem. 6 pontos. E tem entrado pouco nos jogos, até pela sequência dele. 4 pontos, né, no caso. 4 pontos. Tinha 1, fez mais 2, né? Foi pra 3. Né? É isso. Por quê? Porque já tava empatando. O Cuiabá? Os jogos do Flamengo, né? Que o Gabigol fez o gol de pênalti, já tava com 1 ponto, fez mais 2 com o gol. E ontem também. É isso, nessa conta aí, 4. Até que eu fechei com tudo, o saldo 6. Com o saldo 6. Bruno Prado não foi assim aquela partida, aquele futebol apresentado pelo Flamengo do Tite. A gente passou 10 rodadas desse Campeonato Brasileiro com os desfalques da Copa América, sempre fazendo essa pontuação. O Flamengo não jogou bem, mas está desfalcado. Agora os uruguaios já retornaram, o Pulgar retornou da seleção chilena, mas o Flamengo ainda não atingiu o ápice, né? Aquilo que a gente espera, o auge na temporada. Bruno Prado. Teve alguns bons momentos na temporada e vários momentos também que o time esteve abaixo, né? No comecinho do Brasileiro não jogava bem,
mas também conseguiu alguns pontos, né? Aquele jogo, a primeira rodada, Atlético Goianiense em Goiânia, então, foi um jogo que o Flamengo não jogou bem e conseguiu ganhar. Isso até eu falei ontem, é uma diferença positiva em relação ao ano passado, né? Ano passado também o time não jogou bem, mas aí toma 3 do Cuiabá, toma 4 do Bragantino. Esse ano não acontece isso, né? Esse ano o Flamengo muitas vezes joga mal e vai buscar o resultado, que é importante principalmente nos pontos corridos. Ele vai somando ponto, está desde o início do campeonato ali entre os primeiros, já liderou em algum momento, agora está em segundo lugar. Tem um jogo a menos que o Botafogo, né? Tem um jogo com o Internacional que foi adiado. Então é o Flamengo que está ali na briga pelo título brasileiro, né? O Mauro fala muito isso, né? De que o Flamengo, ele desde 2020, quando ele foi campeão, ele não liderava o campeonato, aí voltou a liderar algumas rodadas nesse ano. Um time com o elenco que o Flamengo tem nos últimos anos, não liderar o campeonato brasileiro. Com essa vitória de ontem, Bruno, eu acho que acho que foi a melhor campanha desde 2019. Sim, melhor campanha de primeiro turno desde 2019. Né? Que foi um ano que o Flamengo fez uma pontuação anormal, fez 90 pontos, que é uma pontuação acima do normal aqui nos campeonatos brasileiros por pontos corridos. Então, tá conseguindo os resultados, né? O Vamp fala muito isso, né? Melhor ganhando, melhorar o time. Precisa melhorar? Claro que sim. Pode jogar mais. É melhor fazer isso ganhando. Você trabalha mais tranquilo. O próximo jogo é o Atlético Goianiense em casa. É um outro jogo que o Flamengo deve vencer, mesmo se não jogar tão bem, deve vencer. E tá aí. Mas tá na briga, tá na parte de cima. Ontem, Flávio, eu falo que tem... O Nilson fala que tem os milongueiros, né? Os milongueiros, ele gosta de falar que os argentinos, né? Mas o Tite também tá um milongueiro, hein? Puta que pariu. Você viu depois ele falou, os estaduais. Vocês têm que ver os regionais, estaduais. Sabe onde tava o Flamengo no estadual? Você lembra bem? Nos Estados Unidos. Tava nos Estados Unidos, que ele tava jogando aqui no Sub-20, cara. Aí os caras estão falando que os caras estão cansados, cara. Aí o pessoal pensa que a gente não lembra as coisas. A instituição Flamengo, a camisa do Flamengo, jogou o Campeonato Carioca. Mas o time titular, eu digo não, esse time tá de sacanagem. E o filho dele, não, tem que diminui as datas. Eu sei que vocês da imprensa batem nisso. Eu digo, rapaz, que milongueiro. Então, o Flamengo tava lá na terra do Tio Sam, jogando lá contra o time de lá, o City. E o Sub-20 jogando aqui, jogou até em Natal, lembra? Sim, jogou em vários aí é. Manaus. Eu tô errado no meu pensamento, eu tô errado no que eu tô falando. O Flamengo joga, vamos supor, o Flamengo joga 90 partidas, né? 96, sei lá, no ano. 80, exemplo, vai. 80, um exemplo. Por aí. Mas o time titular não joga esses 80. Tava lá na terra do Tio Sam. Colocou o Sub-20 pra jogar. Eu lembro que fez um jogo contra o Audax, lá em Manaus, e de lá foi pra terra do Tio Sam e ficou lá. E o Sub-20 jogando aqui. Tanto que o Carlinhos, que fez o gol ontem, o Carlinhos jogou contra o Flamengo do Nova Iguaçu, pô. Não, o Tite que entregou a medalha de campeão carioca pro técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor, hein? Que besteira que ele fez, hein? Pode ficar só com essa medalha de vai ter que mandar... Se não ganhar nada aí... Vai ter que mandar buscar o Tite essa medalha? Se não ganhar nada, eu acho que... Devolve. A única coisa que eu ganhei no Flamengo com essa medalha, eu fui fazer uma graça e devolve a medalha. Ô Carlos, dá pra devolver a medalha aí, por favor? Pô, foi mal, achei que ia ganhar. Hein? Eu achei que ia ganhar o Libertadores brasileiro, a Copa do Brasil. Só sobrou essa aí, me dá, devolve. É porque o Flamengo, ó, os últimos 4 jogos, ele empatou com o Cuiabá no Maracanã, perdeu do Fortaleza no Maracanã, venceu o Criciúma de virada e o jogo de ontem também não foi fácil, viu, Flávio? 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. Então, o Flamengo não tá jogando bom futebol, não. Aliás, dos 3 favoritos, temos 2, né? Agora eu acrescento facilmente o Botafogo, para mim, como o maior favorito, inclusive. Nem o Palmeiras está jogando bem, depois nós vamos falar do Palmeiras, e nem o Flamengo está jogando bem. Não estão jogando bem. Estão obtendo resultados muito pela individualidade, enfim. No caso do Palmeiras, pelo tempo, né, de permanência do Abel, a gente nota que o time às vezes funciona no automático, mas jogando abaixo. O Flamengo precisa jogar mais. Pode jogar mais, precisa jogar mais. Está jogando abaixo do que pode. Eu sou contra o campeonato regional, então entendi o que falou o Tite, o que falou o Abel. Acho que tem que... Já falei, 10 divisões, 20 divisões, põe todo mundo para jogar o ano inteiro. Mas acho que o negócio vai engrossar agora, né? Quando começarem as fases decisivas das 3 competições. Nesse momento, não sei se é esse o motivo maior do Flamengo não estar rendendo, não. Acho que o Flamengo poderia
render mais, tá jogando um pouquinho mais do que tem jogado. Mas é claro que tem um potencial muito grande para crescer. O time do Flamengo é muito forte. Tem individualidades importantes, ele é muito forte e pode vencer. Mas ele já teve sérias dificuldades no jogo no final de semana. Não fosse aquele pênalti lá, aquela história da bola, lá, ele não teria vencido o jogo, não. Ele não estava criando oportunidade para vencer. Aliás, ele começou perdendo do Criciúma, estava sendo envolvido pelo Criciúma, aí fez um gol num pênalti bem discutível e depois faz aquele gol no outro pênalti que não foi discutível. O Pedro perdeu o primeiro pênalti. O Pedro perdeu, é verdade. Foi um gol dele com a Arrascaeta. É verdade. Então o time do Flamengo não está jogando tudo que pode, não. Tem que render mais. Tem que render mais, com certeza. Agora, apesar disso tudo, ele está lá pertinho, né? Ele consegue passar o Botafogo? Consegue. Se ele ganhar com 2 gols de diferença, ele o Palmeiras não consegue. O Palmeiras está 4. Né? É o Inter. O Botafogo tem um jogo a mais. Então. Eu estava vendo por causa do eu vi a Botafogo... vitória, se o Palmeiras ganhar, se o Flamengo ganhar, é o mesmo. Botafogo e Palmeiras tem o mesmo número de jogos. Só que o Botafogo tem 4 gols. 4 pontos a mais. Agora, e o Flamengo tem 2 gols a menos. 2 gols a menos? Então, se ele fizer 2 gols no Inter, não sei se vai conseguir, mas enfim. Tá aí, né? Tá brigando. Pode ser campeão do turno ainda. Pode conseguir superar até o Botafogo, que tá jogando mais bola. Mas insisto, o que você perguntou inicialmente, tá jogando menos do que tem que jogar. E chama a atenção os gols marcados pelo Flamengo nos minutos finais das partidas. Contra o Bahia, o Davi Luiz fez o gol da vitória com 49 do segundo tempo. Aí, contra o Fluminense, gol de pênalti do Pedro aos 41 minutos da segunda etapa. O Flamengo, contra o Criciúma, gol do Gabigol de pênalti aos 44 da segunda etapa. E ontem, contra o Vitória, aos 45, Carlinhos. Vitória 1, Flamengo 2. E a gente tem a reclamação do Tite, que o Vampeta destacou sobre os estaduais. O Tite fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan a fala do técnico do Flamengo depois desse resultado importante fora de casa. Ele falou do calendário, hein? E pediu para enxugar cada vez mais ali o estadual. Vamos acompanhar o Tite aqui no Bate-Pronto. Além do calendário, um tempo, e a tua pergunta é muito inteligente. E dava pra gente fazer que é, no Sul fala churrasco, em São Paulo faz uma pizza, aqui faz um acarajé, é isso? Uma comida baiana, e a gente ficar conversando um tempão, para que tenha tempo de padronização tática. Aí tu sai de um 4-4-2 de marcação, para um volante meio campista, para uma estruturação de um meio de articulação com 2 do lado e 2 externos que baixam. E aí tu começa a estabelecer variação. Mas tu só consegue isso quando tem tempo. Se não tem tempo, fica a fórmula mágica. Vou dar então uma sugestão. Diminua os regionais, gente. Nós jogamos o regional de domingo a domingo, né? Bruno? Ou a média de 5 dias de folga. Reduz. Dá um tempo maior para o campeonato. Ou reorganiza. Em cumprido brasileiro, faz simultâneo. Alguma sugestão tem que dar. Dá para a gente dar sugestões. A gente precisa ser ouvido também para dar sugestão. E vocês na imprensa têm batido muito, não precisa muito. Se olharem todas as crônicas, que ela seja baiana, que ela seja carioca, ela tá mostrando, ela está dando. E uma delas é o ponto que a gente bate. Diminui os regionais o tempo e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Entre outros que vocês mesmos colocam como sugestão. Dá para ouvir. Dá? Primeiro, não tem jogo, a equipe menor, numa dimensão de Série A de Campeonato Brasileiro com a qualidade que tem o Campeonato Brasileiro. Eu não estou falando isso daí para fazer média com vitória, não. Estou falando isso como um registro de um profissional que sabe avaliar e que sabe do quanto equilibrado é esse campeonato. Segundo, fizemos um melhor primeiro tempo, com o firme, com o resultado consistente. Veio no segundo tempo, melhor, equilibrou, e no momento que nós estávamos na iminência de fazer o segundo gol, ali sim a especificidade, o goleiro fez uma extraordinária defesa. E no que nós fizemos e desconcentramos um momento, achando que ia ter o gol do Vina, não deu time do retorno. No retorno nós tomamos o gol.
Às vezes o futebol ele reserva. Felizmente ela se reestruturou de novo em cima das virtudes que tem, das qualidades técnicas que tem a equipe também. E ela conseguiu fazer o segundo gol. Mas é impressionante, hein, Vamp? O Tite só reclama desde que chegou ao Flamengo, agora sugerindo até mesmo diminuir os estaduais, sendo que ele estava lá nos Estados Unidos. O Flamengo disputou basicamente com o time titular, com a força máxima, só a parte final ali do Campeonato Carioca, Vampeta. É, isso que eu achei engraçado, né, cara? Que ele, quando ele tava na seleção lá no Filé Mignon, o Tite não falava nada disso, né? Dorival tampouco fala. Mas quando sai, e aí falou assim, pô, não, os estaduais, o Flamengo estava na terra do tio Sam, lá nos Estados Unidos, e aqui estava jogando sub-20. Eu lembro que teve jogo até em Natal, né? Pegou o Nova Iguaçu, que o Carlinhos fez. Belém do Pará. Belém distribuiu tudo. O Flamengo titular mesmo só fez um jogo que foi contra o DAC na estreia, lá em Manaus, e embarcou. Depois retorna, tudo bem. Aí joga alguns jogos, joga a final, é campeão com todos os méritos, né? Mas hoje todo mundo, quando perde ou ganha o jogo, o parceiro ali, e o Churra. Porra, não vinha hoje. Forte abraço pra ele, Duda Garbi, hein? Tá aqui pra participar do Pânico com a nossa Duda, referência, Emílio nós, aí, ó, também. O homem tá falando do Tite, o homem lá do Sul. O homem do churrasco, o homem do churrasco pra mijar aí, ó. Tamo junto, Você aprovou o churrasco dele? O assado tá aprovado? Presente, churrasco, tudo, ainda ganhou uma moeda. Filantrópico. Aí sim, hein? Aí sim, Duda. Boa. E aí, ó, falando do Sul, lá, apareceu lá, de lá, né? Pro Grêmio ele. Aí, aí os caras falam, é campo, é gramado, não temos tempo para descansar, não temos tempo para treinar. Por exemplo, Flávio, na Copa América, o pessoal estava reclamando do campo, né? A dimensão do campo, mas quando uma partida de futebol oficial valendo 3 pontos, principalmente da FIFA, Conmebol, se pode jogar é porque tá dentro da regra, né? A menor. Mas não tá dentro da regra? A regra pode, mas é a menor e ninguém usa, né? Não é usar. Mas tá dentro da regra que pode. Dentro da regra tá. Então, pode. Se tá dentro da regra. Pode. Então tá muita gente reclamando de tudo hoje, né? Reclamando de tudo. Tá reclamando demais o Tite, não é, Flávio? Agora pedindo para diminuir o calendário dos estaduais. Entregou o cara que faz a tabela do brasileiro. Entregou o nome do responsável pela tabela, o Júlio Avelar. A pau que o Rio de Janeiro faz, ninguém faz nesse Rio de Janeiro, não. Só o Rio de Janeiro. Atenção, senhor Júlio Avelar. Citou nominalmente aí o diretor de competições, o cara responsável pelo calendário. Até a gente aqui fica na expectativa para montar a escala, para saber os jogos. O Tite entregou o nome. É esse cara aí. Ele estava até outro dia na CBF, trabalhou com o Júlio Avelar e hoje está aqui no Flamengo. Mas quando ele era técnico da seleção, evidentemente não reclamou muito do calendário. E agora está falando de estadual também, Flávio. Bom, eu sou contra diminuir os estaduais, né? Você é a favor de acabar. Não tem. Acho que não tem o menor sentido isso. Não, mas você fala isso há anos. Você pelo menos. Agora o cara tá querendo mudar agora. Não, e mais ainda quando você tem só o estadual nos primeiros 4 meses do ano, né? Sozinho. É o menos importante. Até quem gosta sabe que é o menos significativo é estadual, né? Aí ele é sozinho. Aí você vai disputar Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tudo junto. Quer dizer, o filé mignon, você mistura tudo, faz e o que é pior, você deixa atrás. Por que não coloca, por exemplo, a Copa do Brasil no primeiro semestre? E aí o que sobrar faz estadual? Por exemplo. A Copa do Brasil, se não me engano, antes era assim, né, Bruno? No primeiro semestre, pô. Não, mas sabe, tá tudo lá, tudo junto. Os caras realmente não conseguem jogar. Agora, eu defendo, eu não quero que termine o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. Até porque os estaduais, eles enganam. São os mesmos jogadores que estão jogando Série B, eles vêm jogar, por exemplo, o estadual aqui em São Paulo. Então você não abre espaço para ninguém. O que eu defendo? 10 séries, 20 séries. Quantos times tem no Brasil? 700 times, sei lá quantos, que se suportam, né? Então nós vamos fazer. E faz regionalizado. Então tem o estadual lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Joga ali entre eles, aquele pedacinho ali, como se fosse o estado de São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, por exemplo. Estou dando exemplo. Sul de Minas, faz ali, mas só os times pequenos, só entre eles. E trabalho para todo mundo o ano inteiro. É isso que eu defendo. Não mistura coisa desigual. Quando se mistura coisa desigual, não fica coisa boa. Não é legal, não é bom. Então é isso que... Então eu entendo essa maçaroca de jogos. Por quê? Por que se libera
todos os primeiros 4 meses do ano para estadual e depois mistura tudo. Os mais importantes, todos misturados. Então o Bruno falou agora há pouco, São Paulo vai ter que optar entre Copa ou Campeonato Brasileiro. Isso é uma brincadeira, gente. O São Paulo ou qualquer outro time importante, ele tem que pleitear, ganhar a Copa, ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores, mas tudo junto não dá. Essa maçaroca, eu acho que é em cima disso que está falando. A gente encolhe o espaço de calendário. O futebol do Brasil é o único no mundo que não tem um ano. Ele tem 8 meses, no máximo 9, porque eles enfiam um torneio que não tem importância nenhuma lá na frente. Ora, coloca tudo. Por exemplo, é a Portuguesa que não tem calendário esse ano? Não é então? Tá jogando a Copa Paulista. Pois é. Por que a Portuguesa poderia jogar a 8ª divisão? A 9ª, o Água Santa, outro ano aí também não teve. Pô, deixa os caras jogarem todo mundo jogando. O Água Santa tá jogando a Série D do Brasileiro. Não, então, mas o ano passado. Por que deixa todo mundo trabalhar o ano inteiro? Dá trabalho pra todo mundo. E aí você não vai pegar jogador emprestado, você vai ter que botar moleque pra jogar, vai ter que dar chance pro pessoal trabalhar. Mas assim, não dá. Realmente é uma loucura. O menos importante, ele é separado. Ele fica durante 4 meses com jogo ruim pra caramba e depois de 8 meses você tem aquele bolo todo, aquela confusão toda com jogos importantes, sempre jogos importantes. Fica complicado. Agora, uma coisa, outra coisa. O time do Flamengo está jogando menos do que pode. De novo, eu insisto nisso. O Botafogo, estadual de novo, ele não passou de fase, né? Mas ele jogou lá, Taça Guanabara e tal. Ano passado também. O Botafogo está jogando um bom futebol e também está disputando todas essas competições. Ano passado ficou com a Taça Rio e depois brigou pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, ele está disputando, ele está também disputando várias competições e está jogando bem, está jogando melhor, né? Mas, por exemplo, o estadual, ele é tão... O Vitória ganhou, foi campeão baiano. Onde ele está? Não quer dizer nada. O Inter, campeão gaúcho, olha aí onde ele está. O Santos chegou na final do Paulista contra o Palmeiras. Na zona de rebaixamento. O Santos deu trabalho pro Palmeiras na final. A gente até imaginou, nossa, o Santos, se jogar essa bola que jogou no Paulista na Série B, vai disparar na liderança. Não é bem assim. Vai ganhar, eu acho que vai ser campeão da Série B, mas não com a facilidade que a gente imaginava no estadual. Mas ele já ficou lá embaixo. Já saiu dos 4 até o Flávio, não é assim, né, do jeito que eu estou pensando, que é meio maluquinho assim. Eu falo assim, ó. A gente tem quatro divisões no Campeonato Nacional, né? Vai até a Série D, né? Aí você falou assim, 5ª, 6ª divisão, 7ª. 2 amistosos da Seleção Brasileira paga esse campeonato. Claro! 2 amistosos da Seleção Brasileira. Quem vai fazer? Vamp, eu vou até... A Seleção Brasileira vai fazer 2 amistosos. Esse dinheiro aqui é para bancar, porque a A, B e a C se banca, né? Se precisar do dinheiro da Seleção Brasileira. Perfeito. 2 amistosos, data FIFA. E esse dinheiro vai para onde? Vai bancar 5ª... Patrocinador tem um... 5ª, 6ª... Dá para fazer mesmo. Olha só. Hoje em dia, nós temos... A mídia aumentou, né? Então hoje você tem canais de streaming importantes, como a Casé TV, tem a Gold e outros menores que estão surgindo. Ora, se você fizer 10 divisões, você vai aumentar até o trabalho dos profissionais de imprensa. O cara vai transmitir no canalzinho dele lá a 9ª divisão. Tem quem interessa. A Globo não vai transmitir, não. O SBT não vai, não. Não vai transmitir 9ª divisão. Mas o canal do rapaz lá vai transmitir. E o cara do interior, ele vai ter o espacinho dele para trabalhar nesse tipo de local. E aí você até aumenta o interesse pelo time. Esse time surge, ele, sabe, de repente, tem cara que gosta, que assiste tudo. Na Inglaterra, na Inglaterra a gente vê lá time da 6ª divisão da série pegando... Deixa o Emblem na decisão, pô. Enfrentando aquela Copa da Rainha lá, né? Não, e a sexta divisão, quando é aquele mata-mata, a repescagem dele, enche isso, o Emblem, pô, os caras vão tudo lá ver. Então, por que não pode fazer isso aqui? O dinheiro que se gasta com os estaduais, você podia fazer isso aí. E aí é trabalho. É isso que de novo, o que as pessoas pensam no estadual? Você está dando trabalho para as pessoas. Mas não é verdade. Porque são os mesmos jogadores. Olha a Série B, talvez lá no mais distante, mas aqui em São Paulo, são os jogadores da Série B. Eles só mudam de time por um tempo, são os mesmos caras que estão trabalhando. Você não dá trabalho novo. Agora, se o cara da Série B estiver disputando a Série B e o time do interior de São Paulo estiver disputando a 8ª divisão, ele vai ter que ter time próprio. Aí sim você vai dar trabalho. Aí você vai colocar o moleque para trabalhar, você vai ter um massagista o ano inteiro, o preparador físico o ano inteiro, o técnico o ano inteiro. Você vai revelar mais gente para trabalhar, porque agora a moda é técnico estrangeiro. O jovem técnico brasileiro não consegue trabalhar. O cara começa a fazer um técnico jovem, um menino qualquer, sai da faculdade, e de repente tem um talento bacana lá na 5ª divisão, o time começa a disparar. Pô, todo mundo vai falar, nossa, tem um time lá na 5ª divisão, mas tem um cara lá que tá fazendo uma barbaridade. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. E de repente esse cara abre um espaço. Abrir
abrir mercado de trabalho para todo mundo. E para a imprensa nem se fala. Agora, você faz uma enganação de 4 meses, você faz de conta que dá emprego. O que os caras da Portuguesa estão fazendo hoje? Eles mantiveram o time para disputar a Copa Paulista? Lógico que não. Então, é isso. Eu quero dar mais trabalho. O estadual, ele é uma enganação. É só para conseguir voto pro presidente se manter. Não é um trabalho. Se você fizer 10 divisões, 12, 15, quantas precisarem, aí sim você vai estar aprimorando, você vai distribuir por todos os estados, todas as regiões do Brasil, vai ter futebol rolando e acontecendo mesmo. Pô, 10ª divisão, só lá do norte do país, jogador do Tocantins, Marabá. Vamp, será que não tem nenhum jogador nesses locais que pode jogar futebol? Agora, como é que ele vai mostrar o trabalho dele? Não consegue. Às vezes o cara vem na Copa São Paulo, ele viaja de ônibus aí 20 dias para chegar aqui, mais 20 para voltar, para jogar 2, 3 jogos. Se esse moleque aparecer toda hora, e vai aparecer, faz o campeonato da 8ª, da 9ª divisão, que vai ter público para ver isso. Vai ter mídia que vai querer cobrir. É uma questão só de você fazer a coisa organizada. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Detalhe importante aqui nessa discussão do Flamengo estadual. Puxei aqui a tabela de jogos do Flamengo. Até a 5ª rodada, eu tô olhando aqui, o Flamengo, ele jogou com um time reserva misto, sub-20, porque esse jogo contra o Sampaio Corrêa foi lá em Belém. O Flamengo venceu por 2-0. Mas teve um jogo atrasado da 3ª rodada que o Flamengo fez depois. Então, de 11 rodadas da fase inicial do Campeonato Carioca, o Flamengo jogou com sub-20 ou reserva em 4, tá? Então é importante a gente também trazer esses números aqui, esses dados, para você que acompanha o bate-pronto. De 11 rodadas na fase inicial. Então 7 jogos mata os caras no estadual, né? Acho que o problema, o problema é acumular os jogos depois, assim, mesmo que o jogo de time reserva. Se o brasileiro tivesse começado em fevereiro, ele já estaria bem mais adiantado. E daria para você distribuir melhor as datas. Não fazer 9 jogos em agosto, daria para fazer 6 em agosto, porque lá atrás, em fevereiro, você já fez alguns jogos que estão sendo feitos agora. Esse é o problema que quebra, mas isso não vai mudar. Não adianta. Pode os 20 técnicos falarem, não vai mudar porque é uma questão política, é simples. As decisões no futebol, elas são políticas e financeiras. Não há decisão pensando em lado técnico, é uma decisão puramente política. Mas eles podiam fazer política, Bruno, em vez do estadual fazer divisões a mais. Eu até estou defendendo mais gente jogando. Mas quem organiza não é a federação, e quem vota é a federação. Pois é, esse é o problema. Eu tô na minha cabeça, eu quero que os caras falem, pô, você é, como é que eles falam? Elitista. Elitista. Ao contrário, eu não quero enganação. O Campeonato Paulista é uma enganação. Você não revela ninguém. O último jogador que você revelou no Campeonato Paulista foi o Martinelli. Já está na Europa há uns 4, 5 anos. Foi o último jogador que você revelou. Por quê? Porque são jogadores os outros da Série B que vêm jogar aqui. Agora, se você tiver campeonato o ano inteiro, o time lá de Limeira, o time de Lins, o time lá de onde for, ele vai ter que botar jogador do time dele. Ele não vai ficar contratando o cara de fora. Ele vai ser obrigado a colocar gente, vai abrir espaço. Vai ter que ter treinadores. Se hoje você tem espaço para, sei lá, 60 treinadores, você vai ter que ter para 100, 120, vai abrir espaço para todo mundo. É isso, é simples, e trabalho para todo mundo o ano inteiro. 3 meses de trabalho não é trabalho, é subemprego. E aí não adianta nada. E antes da viagem dos Estados Unidos, o Kaique Lima me informa que o Flamengo também jogou contra o Audax. Contra o seu Audax, em 4-0. Foi o primeiro jogo. Então, foi lá na Caixa refazendo aqui, foi lá em de Manaus. 11 jogos, 3 então. 3 então que o Flamengo jogou com o time sub-20, time reserva no Campeonato Carioca. Pra gente poder passar e ser justo até na crítica aqui ao Tite. A gente nem tá se queixando dessa questão do calendário. Como o Tite disse, a imprensa já bate muito nessa tecla. Tem toda a razão, eu acho que só a ocasião, talvez. Por que ontem ele decidiu falar sobre isso? Aquele dia ele decidiu falar sobre o Júlio Avelar da CBF. É mais a ocasião mesmo que o Tite escolheu para reclamar do calendário.